Como fazer vídeos que alcancem 10 milhões de seguidores? Como crescer o seu Instagram para mais de 11 milhões de seguidores em 30 dias? Como fazer para ter a atenção de 11 milhões de pessoas, 10, 11 milhões de pessoas em você? Esse dali seria o dilema de muitos produtores de conteúdo. E se você se interessou neste vídeo, provavelmente você seja um professor que quer vender o seu curso, ou provavelmente seja um prestador de serviço que quer viralizar, ou você está talvez curioso, porque eu estou falando o passo a passo para você ter 11 milhões de pessoas com você. Este vídeo, na verdade, é uma aula aberta que eu estou fazendo aqui dentro do meu canal. Por isso que eu quero passar alguns recados. Eu quero trazer vídeos assim para o meu canal de YouTube, que seriam vídeos um pouco mais freestyle. Eu chamo assim, vídeos onde eu comento, analiso algumas coisas. Eles têm uns 50% de preparo, mas toda vez que eu vou começar um vídeo assim, eu não sei como eu vou terminar. Então, porque eu quero facilitar, simplificar a minha produção de conteúdo. Eu sinto que essas coisas depois consigo organizar em um texto melhor. Eu sou mais das pessoas que precisa falar primeiro para depois escrever. Então, se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é só tocar no link da descrição, beleza? Então, vamos voltar para o assunto. Por que que muitas pessoas estão interessadas em ter milhões de pessoas com elas? Por que que essa dali é uma tara do século XXI? Porque não é apenas do brasileiro. Muitas pessoas querem ganhar visualizações, querem ganhar ter conteúdos virais para porque elas sentem que assim é que elas vão fazer dinheiro. É como que, assim, se você pergunta para um adolescente hoje, qual que seria, como que se vê no futuro, talvez ele pense que influenciador seja um dos trabalhos que ele poderia fazer. No passado, nos anos 90, quero ser astronauta, ou vou seguir a carreira da minha família, ou sei lá, vou ser médico. Sempre é uma área nobre. Eu vou ser bombeiro. Mas agora parece que ser influenciador é mais legal, é mais topzera, e muitas pessoas, incluindo não tão jovens, pensam que, cara, será que eu saio da nutrição para ser influenciador? Será que eu preciso ser influenciador? Esse não é o tema do vídeo, tá? Porque em outra ocasião eu posso falar um pouco mais sobre qual que é o seu teto de influência. Você está inserido em um nicho e é irremediável. Se você não toca temas que afetam milhões de pessoas, você não vai ter milhões de seguidores, tá? E muitas vezes você até vai fazer mais dinheiro tendo poucas pessoas com você do que você buscando ter muitas pessoas com você. Isso dali eu posso falar depois. No meu caso, é só para dar um spoiler. No meu caso, são 5 anos e meio, quase 6 anos trabalhando só com a internet, só no digital. São quase 6 anos sendo copywriter. Sim, eu tive temporadas onde eu tive que parar, assim, por alguns meses, mas sempre que eu volto a trabalhar com copy, na verdade foi só uma vez que eu fiz isso, mas sempre que eu volto, é, faço dinheiro sem ter milhares de seguidores no meu Instagram, sem ter milhares de inscritos no meu YouTube, porque eu tenho contato das pessoas certas que me contratam para os serviços que eu ofereço. Então, eu não tenho isso dali. Eu quero viralizar, eu quero ter milhares de pessoas. Eu quero vender para as pessoas certas. Então, por isso que existe um teto de influência. Eu falo de copywriting, eu falo de marketing, eu falo de escrita, um assunto que não interessa tanto como o Felca falou sobre a adultização, sobre a exploração infantil, que é um tema que milhões de pessoas têm interesse. Então, eu vou compartilhar aqui um quadro só para a gente ter uma noção do contexto. Seria a primeira coisa que precisamos fazer. Analisar o contexto desse feito do Felca, que em 30 dias ele conseguiu ter 11 milhões.
de seguidores. E aqui são os dados do Social Blade. É uma ferramenta gratuita. Deixa eu ver se eu consigo. Social Blade. Assim se escreve. Você faz uma conta ali gratuita. Esse vídeo não é patrocinado por essa empresa. É que eu uso essa ferramenta. E de forma gratuita você consegue ver a performance de qualquer perfil público, né? De Instagram, de YouTube. Então, fui lá no Social Blade, fui lá aqui no site e ali eu peguei esse print do Felca, fui procurar o perfil do Felca no Instagram e ali teve esse crescimento de 11 milhões nos últimos 30 dias. É interessante que hoje, dia 26 de agosto, e o vídeo da adultização, se não me engano, foi no dia 7 de agosto, 6 de agosto, mais ou menos. Então, são 20 dias. 20 dias para ele ter mais ou menos 10 milhões de seguidores aqui. E esse número que seria o mais exato, tá? Aqui podemos ver que no YouTube ele tem 6,4 milhões, não sei quantos ele tinha antes, tá? Inclusive aqui no Social Blade dá para ver quanto que cresce um canal de YouTube, tá? Dá para ver YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, só que eu não revisei por preguiça, né? Mas aqui no Instagram, esses dados, né, esses 11 milhões são para o Instagram, foi o caseiro, 19,3 milhões de seguidores. Então, esse daqui seria um claro exemplo do que vamos mencionar hoje, de que dá para crescer, só que isso não garante, muitas vezes, você vender mais, tá? Eu não sei como que... Mas no caso do Felca vai afetar positivamente por um aspecto que vamos mencionar daqui a pouco. Então, neste contexto, como que Felca ele cresceu nesse ponto? Antes que nada, a gente precisa entender dois conceitos importantes, que seria o efeito hype e o efeito halo. O que significa cada um? Eu vou explicar só rapidinho aqui. Então, efeito hype. Vamos começar com ele. O hype seria tudo aquilo que é emocionante, que é empolgante, e você precisa, vamos dizer assim, é uma onda, tá? Você precisa estar na moda naquele momento, é um hype. Então, chega uma tendência, sobe, ganha um interesse e depois ela baixa. Você viu isso como por exemplo, o morango do amor. Já existia a maçã do amor, mas essa receita já também existia o morango do amor, que é um morango caramelizado, basicamente. Com brigadeiro, coberto com brigadeiro, depois com caramelo, né? Isso dali foi uma febre. Por quê? Por conta da influência de outros perfis que falavam desse mesmo tema. Então, devido a que várias pessoas com grandes audiências falavam desse tema, virou uma febre mimética, porque devido a que esses modelos têm esse poder de influência nessa massa de pessoas, então essas pessoas a ver, esse cara que eu acompanho está fazendo, eu vou fazer também, eu vou experimentar, e ali virar um hype. Só que esse hype morre. Esse efeito ou essa onda, ela vai morrer a qualquer momento. Dali que, por exemplo, hoje eu já não ouço assim essa febre do morango do amor. Já não ouço tantas pessoas. Eu sei que teve o caso de uma confeiteira que fez mais ou menos 120 mil reais vendendo só morango do amor. Então ela aproveitou o hype. Mas assim, daqui a pouco vamos entender melhor como aproveitar os hypes, tá? Eu só preciso explicar esses conceitos para você. Então, o hype sempre vai ser esporádico, vai ser momentâneo, vai ser curto, vai ser efêmero, sim? Não sugiro você ter um negócio só baseado no hype. Você sabe aqueles cursos, aqueles perfis que falam, essa é a dica para viralizar. É assim como você vai crescer no seu perfil. Agora o Instagram revelou, como é que é?
Agora o CEO do Instagram, Adam Mosseri, revelou um segredo para fazer o seu perfil explodir de visualizações. É você aproveitar o hype. Ter um negócio baseado no hype é um negócio frágil, porque você precisa que alguma coisa aconteça. Você precisa... Você não tem um poder de influência assim, a menos que você tenha um negócio assim, porque você tem visualizações, mas existem mais coisas além de visualizações, os seguidores. Tanto assim que podemos ver no caso do Felca, ele não cresceu no YouTube, ele cresceu no Instagram. Qual rede é de mais fácil consumo? Instagram. Qual rede tem mais efeito hype? Instagram. Não que o YouTube não tenha esse efeito, só que o YouTube se beneficia do segundo conceito, que seria o efeito halo. Aqui, efeito halo. Que seria o quê? O halo, em inglês, seria uma aureola, tá? Agora me ferrei. Em espanhol não sei como que seria... perdão, em português não sei como que é... Porque em inglês é halo, em espanhol seria aurora. Só deixa eu conferir se halo em português... Eu não sou brasileiro, tá, gente? Então, aureola. Aureola, nimbo, glória, círculo de luz, brilho, isso. Então, o que acontece nesse efeito? Ele vai cobrir ou alumbrar, permear, tá? O que você... Então, se você tem o efeito halo, sua marca tem efeito halo, significa que ela vai ter esse... Não vai ser momentâneo. Vai ser um impacto duradouro dentro das pessoas que te acompanham. Então, isso ali vai perdurar por mais tempo, só que o crescimento é mais lento também. Qual que seria o ideal? Você ter hype, conteúdo hype, ou aproveitar o hype para chamar a atenção até você. Só que você precisa ter coisas que sustentem o efeito halo, que as pessoas te indiquem por muito tempo. Inclusive, mesmo que o Instagram seja de conteúdo curto, é bom você pensar, cara, será que eu faço posts que, sem importar o dia, o horário, será que eu poderia impulsionar eles mesmo 2 anos depois? Será que são posts que as pessoas seguiriam falando disso algum tempo depois? É muito difícil fazer, mas é possível, tá? Hype, algo momentâneo. Halo, algo que vai perdurar por mais tempo. Então, no caso do Felca, como ele cresceu, como ele chegou até esse ponto de 11 milhões de seguidores? Bom, é necessário ter em mente, eu acho que foi Schopenhauer que mencionou isso. Demoramos 10 anos para ter sucesso da noite para o dia. Na verdade, foi Bill Gates que falou isso, só que Schopenhauer ele tem uma frase parecida, tá? Eu li isso no livro dele, que a gente subestima o que podemos fazer em 10 anos e superestimamos o que podemos fazer em um ano. Bill Gates, assim, Schopenhauer, eu li no livro, eu sei que ele disse um conceito parecido, Bill Gates, ele repetiu com outras palavras, mas isso ficou no imaginário popular, de que para você ter esse crescimento exponencial, você precisa ter uma base, tá? Senão vai acontecer o efeito que eu chamo o efeito luva de pedreiro. Qual que seria o efeito luva de pedreiro? Você cresce por conta do hype, você tem muitas visualizações, só que não se sustenta o negócio. Assim, quando as pessoas querem ver, e daí? Tudo receba, 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 só isso. Então, os mesmos que te colocaram no pódio, aquelas mesmas pessoas que te idolatravam,
aqueles fãs acérrimos, são os mesmos que vão pedir a tua cabeça em uma bandeja de prata. São os mesmos que vão te lançar pedras. São os mesmos que vão te derrubar. São os mesmos que vão te cancelar. Então, se você não quer ter esse efeito Luva de Pedreiro, assim, ser uma personalidade momentânea, ser um one hit wonder, na música tem, tem esse conceito também, né? Aqueles famosos, aqueles artistas que são conhecidos por apenas uma música. Então, temos que ter cuidado com isso. No caso do Felca, eu estava vendo o canal dele e é interessante, porque o primeiro vídeo dele que aparece no seu canal, eu acho que está compartilhando, né? Sim. Já aparece aqui, que foi feito no dia 25 de fevereiro de 2019. Esse é o primeiro vídeo do canal que aparece as melhores pérolas do cinema indiano. Quando você o vídeo, assim, eu vou silenciar, só que quando você vê ele falando, a edição, você percebe que ele já tem essa facilidade na frente da câmera. Assim, esse não é seu primeiro rodeio, eu diria em inglês. Tem uma boa edição, uma tem um bom ritmo de fala. E isso foi em fevereiro de 2019. Em maio de 2019, assim, uns 4 meses depois, 3 meses depois, na verdade, ele já está celebrando, está comemorando 100 mil inscritos. Então, e por conta do que eu vi nos comentários do vídeo anterior, né? Já foi que eu já tinha vários anos na internet. Ele tinha vários anos produzindo conteúdo, só que, pelo visto, ele apagou e tá tudo bem. Ele arquivou os vídeos antigos e deixou dali dos 2019 em diante. Não tem nada de errado isso, gente. Não tem nada de errado você editar a forma como as pessoas te veem na internet. Assim, só deixar os melhores vídeos. Tem gente que, por exemplo, prefere deixar o progresso, assim, olha, veja a minha evolução. Mas tem pessoas que preferem cuidar do glamour do assunto. Assim, eu quero ocultar essas partes meio chatas e eu vou deixar um mistério, assim, eu cheguei pronto aqui dentro da internet. Não sei se foi intencional, mas é esse efeito que causa esse glamour, assim, caraca, quais foram os vídeos anteriores a esse primeiro vídeo que aparece no canal? É curioso, né? Eu tenho curiosidade para ver como era de fato o primeiro vídeo do Felca. Temos aqui 3 meses depois, vai ser os 100 mil seguidores, 100 mil inscritos. Significa que ele não estava começando do zero, tá? Ou seja, ele já tinha alguma relevância. E 100 mil inscritos em 2019 era muita gente. É o equivalente a hoje, assim, corrigindo pela inflação de moedas de influência, acabo de inventar esse termo. Seria igual de falar, cara, 1 milhão de inscritos. Em 2019, falar 100 mil inscritos, é igual que hoje falar 1 milhão de inscritos. Entendeu? Então era muita gente, assim, te acompanhando. E pelos temas dos vídeos que ele estava fazendo, sempre fora no efeito hype. Eu lembro que naquela época, neste vídeo, As Melhores Pérolas do Cinema Indiano, ele estava falando da T-Series. E naquela época, o maior canal de YouTube era um canal americano que se chama PewDiePie. Na verdade, ele não é americano, ele é suíço, mas ele fazia o conteúdo em inglês. E T-Series, que seria uma produtora de cinema indiano, estava naquela corrida também de ser o melhor e o maior canal do mundo, né? O canal de mais inscritos, até chegar o MrBeast. Ali, um pouquinho. Eu lembro daquela briga, assim, PewDiePie convocando um monte de gente, se inscreva no meu canal, ou também. Era uma corrida, assim, entre eles. E a produtora tava nem aí também, né? Porque ela faz dinheiro com essas visualizações e tal. Então, por que eu estou falando isso? Porque, como era um assunto popular dentro da, da internet naquele momento, então o Felca
foi lá e fez um vídeo sobre o cinema indiano, sobre a T-Series. Então, veja que ele estava aproveitando sempre o hype. E no especial de 1 milhão de inscritos, quando que foi? Lembra-se, 100 mil inscritos, 17 de maio de 2019. No especial de 1 milhão foi 24 de abril de 2022. Entre 2019 e 2022, o que aconteceu no meio? Aconteceu a pandemia. Nesse tempo, foi o que cresceu de 2029 a 2022, 2019 a 22, 19, 20, 21, 3 anos. Em 3 anos, ele foi de 100 mil para 1 milhão de inscritos. Eu aposto que se ele tinha anos no YouTube, no mínimo ele tinha 5 anos já, até chegar no primeiro 100 mil. Então, veja como ele estava construindo o seu efeito Halo. Ele estava fazendo bastante conteúdo, um conteúdo, um estilo que é popular até hoje. Assim, são poucos os canais que têm esse poder de fazer comentários que entretêm as pessoas. Porque esse eu sinto que seria um ponto importante. Quando você faz um conteúdo de humor, você tem que ser engraçado. Você tem que comentar no que está acontecendo no momento. Você tem que ter a habilidade de comentar, ou, perdão, falar o que os outros têm medo de dizer. E quando você faz conteúdo de humor, é muito difícil, assim, o humor... não consigo fazer o que eu queria. O humor é uma das artes mais difíceis de você dominar. É muito, muito difícil você ser engraçado de propósito. Ser intencionalmente ácido, sarcástico. Tem muita gente que fala, cara, foi o que eu não sei se tá falando sério ou tá sendo sarcástico, mas muitas vezes é a personalidade da gente. Então, qual que seria o primeiro passo para você chegar até 11 milhões de inscritos? Não é fazer conteúdo de humor, é você se reconhecer, saber quem é você. Eu vou até anotar aqui, né? Passo só para a gente revisar. Reconheça-se. O Felca, ele estava, provavelmente ele estava naquela linha de youtubers igual do que o Whindersson. O Whindersson também ele fazia conteúdo de humor, comentando sobre o seu dia a dia no bairro, coisas assim. E ele cresceu dessa forma. A sua fama disparou porque as pessoas compartilhavam um efeito hype a compartilhar as coisas que os outros estão comentando ou fazer comentários sobre o que os outros estão comentando. Então, eles estão surfando naquele hype. Este vídeo, por exemplo, é uma tentativa de surfar no hype que o Felca mesmo criou sobre esse tema. Só que eu não estou falando sobre o tema que ele falou, estou falando mais do ponto de vista de marketing, sobre o assunto, né? Então, se você quer crescer sua audiência, você tem que reconhecer o que você quer. E você não vai conseguir fazer o que você quer se você não experimenta, se você não testa novas fronteiras. Inclusive, tem um ensaio que se chama How to Do a Great Work. Como fazer um trabalho extraordinário, do Paul Graham, que eu sugiro muito que você leia, que você dê essa atenção. Está gratuito aqui na internet, mas eu fiz a tradução ao português, então aqui na descrição eu vou citar o meu ensaio, perdão, a minha tradução desse ensaio do Paul Graham, está gratuito no meu Substack, ali fica à vontade. Mas esse ensaio vai ajudar muito para você ver o que você precisa para fazer algo que vale a pena. O que você precisa o que você precisa saber para então focar nas suas forças, tá? Será que você quer fazer conteúdo de humor, apenas de humor? Você quer ser humorista? Você gosta de fazer rir as pessoas? Você quer ser conhecido como uma pessoa que traz alegria para os outros?
Então, nesse caso, você tem que fazer conteúdo de humor mesmo, tem que saber fazer rir, tem que estudar o humor, estudar a construção de uma piada. E tem um modelo de negócio também em cima disso, mas, de novo, sobre o modelo de negócio, a gente fala outro dia. Mas a gente vai tocar um pouquinho aqui. Então, o Felca, ele foi crescendo porque ele tinha humor, isso causava que as pessoas compartilhassem um conteúdo, ele era engraçado, e surfava no hype. Então, veja, especial de 100 mil inscritos. Ele falava daquilo que estava na época, que era a corrida, para saber quem que era o maior canal de YouTube. Eu não sei se naquele momento já era o maior canal, só que como todo mundo falava de T-Series, que seria essa produtora indiana, então ele comentou os melhores filmes indianos. No especial de 100, perdão, 100 mil inscritos. Ah, não, não, não. Ele, desculpa, o vídeo que ele deixou, que é o primeiro vídeo, que já tem esse vídeo, quase 2 milhões de visualizações, as maiores pílulas do cinema indiano. O vídeo de 100 mil inscritos, ele fala um pouquinho dele, assim, qual que é o passado escuro do filme. E um especial de 1 milhão de inscritos, ele também faz piada sobre o assunto, etc., mas ele já tinha essa relevância. Tudo para quê? Para que quando chegue aquele vídeo, aquele famoso vídeo da base da Virgínia, esse vídeo tem 22 milhões de visualizações. De novo, um tema de relevância, um tema que tem hype. Quando ele viu sobre as lives NPC, ele mesmo, ele fez lives NPC e ele preferiu aguentar. Não sei nem se ele aguentou, porque talvez nem afetou isso. Ele decidiu, ele mesmo fazer lives NPC, ser ridicularizado em público, e ele demonstrou: vocês são otários, vocês são trouxas, porque vocês se deixam levar pelo que aparece na internet, nas redes, vocês não veem as entrelinhas das coisas. Ele é literalmente o arquétipo do bobo da corte. Assim, ele diz as verdades, ele tá dando risada, mas ele tá alfinetando sério. Então, aqui não vou falar também sobre a persona Felca, sobre ele como pessoa. Eu sei que ele esteve envolvido em polêmicas pessoais, mas eu não vou falar disso, tá? Estou sempre falando, desculpa aqui, estou sempre falando sobre o ponto de vista de marketing. Então, veja que quando você tem uma personalidade definida, você é constante, é consistente com... São duas palavras diferentes, tá? Constante. Você faz a mesma coisa por muito tempo. Consistente. A força ou a densidade com a que você faz essas mesmas coisas. Então, se você tem se você faz conteúdos com sua personalidade é sarcástica, ácida, humorística, você não precisa suavizar essa consistência, tem que ser bem concentrado ali nesse ponto. Estou falando, assim, em termos de líquidos. Você não pode suavizar tanto, ai, que eu vou incomodar, não sei o quê, tá. Ali você tem que se reconhecer. Então, esse é o primeiro passo. A segunda coisa é que você tem que ganhar relevância dentro do seu círculo. E para você buscar essa relevância, deixa um momento aqui, ok. Para você buscar essa relevância, você precisa ser uma pessoa confiável. Tem que buscar status, tem que ganhar o respeito. E como você ganha respeito, status, ser confiável na internet? Olhando para o caso do Felca, ele era sincero. Assim, ele falava o que ninguém tinha coragem de falar. Então, era uma resenha da Virgínia, não tinha medo se a Virgínia tinha um monte de seguidores. Ele testou e zoou e fez uma piada ali, porque era verdade, o produto era ruim. E ele foi bem sincero, ele deu palavras para as coisas que as pessoas pensavam. E você vê vários vídeos antes desse vídeo da base da Virgínia, sempre esses vídeos, ele
sempre falava as coisas meio que sem filtro. E você nota uma constância em sempre, na hora de um hype, ele ia e falava sobre esse assunto, dessa visão. E, de novo, seria o papel do bobo da corte. O bobo da corte, em um palácio, ele sempre dizia as verdades para o rei. Só que ele fazia piadas. Ali era... É curioso, porque ninguém podia fazer o papel do bobo da corte. A pessoa que fazia o bobo da corte tinha que ser uma pessoa que estava nem aí para a opinião alheia. Quando você... E, assim, também quando você fala a verdade, também você se torna uma pessoa confiável também. Então, dentro do seu nicho, eu acho que se você é pequeno, né, um perfil pequeno, você precisa se reconhecer primeiro assim. Você tem que saber, esses são meus valores, é isso que eu acredito. Eu não quero ser desse jeito. É bom você, assim, reconheça, veja o que você não quer. E depois trabalhe em cima do que você quer. De novo, reconheça o que você não quer e busque o que você quer. É importantíssimo que você faça esse trabalho. Porque se você, por exemplo, for um nutricionista, um personal trainer, um advogado, um copywriter, um designer, um gestor de tráfego, você é uma marca pessoal. Veja-se como um negócio. Então, a sua carta de apresentação vai ser, principalmente, vai ser como você se vê a si mesmo. Você tem que se reconhecer, cara, eu sou a pessoa mais engraçada, eu sou uma pessoa mais séria. Sou uma pessoa que gosta desse tema ou desse outro tema. Reconheça-se, renda-se, sim, a quem você é. E depois construa a sua relevância dentro da internet. E como você vai construir essa relevância? Ganhando status, cara. Se, assim, é uma coisa um conceito, né? Eu ouvi isso do Rafael Chenson. Ele é meu professor dentro do Copycraft, a mentoria dele. Ele fala que a gente está no modo multiplayer aqui dentro da internet. Então, se estamos no modo multiplayer, cada quem tem sua jornada, mas todo mundo se ajuda. Você não seja um lobo solitário. Busque status não pelas coisas que você acha que dá um status. Por exemplo, a roupa mais cara. Hoje em dia, nesta economia da atenção, você precisa demonstrar que você sabe as coisas. Então, quando você dá referências, quando você fala da onde você aprendeu, você está ganhando status e ganha respeito também. É bom você analisar como eu, como especialista, estou trabalhando para ter mais status e mais respeito. No caso do Felca, ele era sincero. E você sabia que se ele falava essas coisas, era porque ele não estava sendo comprado, por assim dizer. Entendeu? Então, essa seria a primeira coisa a ter presente, tá? Busque relevância dentro do seu mercado e você não vai buscar essa relevância passando a perna em outras pessoas, sendo político, sendo aquela pessoa que vai só agradar os outros com um sorriso amarelo. Não. Seja relevante ao ser confiável. Traga suas opiniões dentro do seu mercado. Com certeza você tem opiniões sobre a forma que o seu mercado, o seu nicho, faz as coisas, normalmente fazem as coisas. No meu caso, por exemplo, eu sou escritor, eu sou redator publicitário, copywriter. Então, uma coisa que o meu mercado fala é que copywriting e redação publicitária são duas coisas diferentes. Eu falo, não é assim. É a mesma coisa, só que uma em inglês e outra em português. Tem gente que fala, você precisa, é só seguir essa fórmula. E pronto, acabou a conversa. Não precisa pensar. Eu falo, não, cara, é que se você sabe pensar, você vai ser insubstituível. É disso que eu falo no meu curso de R$ 35, onde eu falo sobre como tirar o gosto de inteligência artificial dos seus textos.
Porque o modelo de inteligência mais potente que existe é o cérebro humano. Então, se você não sabe como se vê uma boa frase, se você não sabe como julgar uma boa copy, como você vai pedir para a inteligência artificial me dê um bom anúncio e vai aceitar qualquer coisa? Você está tendo uma régua medíocre. E é claro que você vai ser substituído por uma inteligência artificial que copia e colhe uma fórmula melhor do que você, porque ela é muito boa de copiar fórmulas, mas ela não é boa em ter bom gosto. Então, veja, eu tenho uma opinião formada e eu vou defender isso até o fim dos meus dias. Se quiser saber mais desse curso, é R$ 35, onde eu apresento o sistema que tira esse gosto de ChatGPT, tá aqui na descrição, tá? Então, continuando. Primeiro passo, você reconhece as suas fortalezas, as suas fraquezas, o que você quer, o que você não quer. Segundo passo, você busca ser relevante. No caso do Felca, ele se tornou uma pessoa confiável. Ele foi ganhando influência aos poucos, ele foi ganhando autoridade. Autoridade não é porque ele foi buscando títulos. Não, é porque outras pessoas davam autoridade para ele, para cara, ele é engraçado, mas ele fala a real, ele fala o que nós precisamos ouvir, ele não tem medo a ser perseguido e coisas assim. Dali que, no caminho para os 11 milhões de seguidores, ou 10 milhões de seguidores, 50 milhões de seguidores, você tem esse primeiro passo, tem esse segundo passo, veja que é um caminho parecido a que outras pessoas têm feito, outros influenciadores. Independentemente da sua opinião política, não dá para negar que Pablo Marçal, ele soube reconhecer o que ele queria, o que ele não queria, os valores que ele tinha e buscar essa relevância. É lógico. E veja que eu estou dando um exemplo completamente diferente. Mas eu quero que você, se, se você tem essa aversão, meu Deus, é que eu não quero ser influenciador, é porque você quer a mesma coisa que eles, só que não gosta do jeito que eles têm essas coisas. E tá tudo bem, né? Assim, eu, por exemplo, eu quero ter relevância dentro do meu nicho de copywriting. Mas eu não vou fazer isso com marketing de resposta direta. Eu não vou fazer isso dando mais importância ao dinheiro faturado, senão à inteligência demonstrada. Mas, assim, não posso negar que eu gostaria de ter a relevância que outros players dentro do meu nicho têm. Entende? Então, tem que ser sincero. Você tem que ser brutalmente sincero consigo mesmo. O que dá para imitar, inclusive, das pessoas que eu discordo. Entendeu? O passo 3 é ter um sistema de autogratificação. E é o mesmo sistema assim. Como que seria esse sistema de autogratificação? Tendo uma oferta. Quando você vê que o que você faz está te trazendo algum resultado financeiro, assim, você consegue ser pago para financiar o seu projeto, melhor, deixa eu reformular a frase. Quando você vê que você consegue financiar o seu projeto, você vai continuar fazendo a mesma coisa. No caso do Felca, ele não vende curso, não vende mentoria, não vende prestação de serviço. Eu não sei o que ele fazia antes de 2019, antes desse primeiro vídeo que aparece no canal. Não sei, não acompanho ele. Mas qual que é a oferta que ele tem? Devido às visualizações dentro do YouTube, ele ganha com o AdSense dentro do canal. O YouTube é sua oferta. Ele gera essa atenção por ele e busca as visualizações para ganhar com o YouTube. Tá tudo bem. Não sei se ele é pago para divulgar marcas, assim, não sei se ele faz publi, mas se ele fizer, ele está fazendo a mesma coisa que a televisão, que seria alugar espaços publicitários dentro da transmissão, e esses espaços são pagos por marcas para elas divulgarem os seus serviços.
isso é uma publi. Já que ele tem 1 milhão, assim, por exemplo, no especial de 1 milhão, né? Hoje no YouTube ele tem 6,9 milhões de pessoas. Se ele fizer um vídeo falando de uma marca, essa marca está ganhando uma exposição enorme para milhões de pessoas, entendeu? E é assim como muitos influenciadores de humor vivem. Eles fazem publi, eles criam essa atenção, chamam essa atenção para as pessoas e vendem essa atenção, alugando seus espaços para que marcas possam expor os seus produtos. Essa forma de trabalhar, essa forma de ver as coisas, é um caminho da monetização, só que é um caminho frágil, porque não é uma oferta sua, entende? O Whindersson, por exemplo, o que que ele faz? Ele faz stand-up. E devido a ele ter shows de stand-up, ele monetiza a sua habilidade de fazer humor, de fazer piadas e tal, vendendo ingressos para que as pessoas vejam ele presencialmente fazendo essas piadas. Um comediante de stand-up. Ele uma vez, inclusive, tentou vender cursos, só que não deu certo, porque a autoridade que ele construiu não era de um professor. A relação que ele tinha com a audiência não era de eu sou uma pessoa que detém conhecimento e eu vou passar isso para você, mas eu sou a pessoa que vou te entreter. E ele queria mais ou menos falar, eu vou te ensinar como ser relevante na internet, como ser influente na internet. Mas assim, em algum momento o Whindersson ele falou sobre, talvez até um dia eu vou falar um pouco mais desses casos de produtos que dão errado no digital. E eu não tenho medo de falar disso porque isso já é informação pública. O Leandro Ladeira e o Rodrigo Vinhas, eles estavam atrás desse produto, do Whindersson, desse curso. E foi um fracasso. Por quê? Porque não existia essa relação, ele não construiu, veja só, ele não construiu relevância para ter autoridade para ensinar. Ele construiu uma relevância sobre a sua capacidade de fazer rir. Então, dentro do mercado, por exemplo, se ele tivesse falado sobre como fazer um show de stand-up, ou como ter uma carreira como comediante de stand-up, ali seria diferente porque ele está relacionado com o que ele estava fazendo já, com o que ele estava vivendo. Só que, de novo, aquilo que eu mencionei no começo, você talvez decida falar com poucas pessoas, mas muitas vezes falar para muitas pessoas seja contraproducente, seja contraproducente, vocês tenham um prejuízo ao invés de falar para as pessoas certas. Daí que é importante você se reconhecer. Então, no caminho para você ter milhões de seguidores com você, é isso. Reconheça-se. Segundo, construa relevância. Terceiro, tenha um sistema de autogratificação. Não sei se é uma palavra pejorativa, autogratificação, agora que estou lembrando. Vou colocar tenha sua oferta. Assim, vou colocar assim, tenha sua oferta. E como eu te falei, não sei como essa aula vai terminar. Não porque não tenha escrito isso, né? Eu tenho, faltam mais 1, 2 passos. Deixa eu ver aqui no meu caderno. Beleza. Mas o passo 3 é esse, você tem que ter uma oferta. Então, no caso do Felca, se ele não tivesse esse sistema de recompensa, de ver, cara, se eu falo desse hype, se eu falo desse momento que está em alta, e eu não teria visualizações. E provavelmente ele fez isso para sair do emprego que ele estava, para poder ter a sua sonhada liberdade financeira e tal. E você talvez por falta de referências, você diga, cara, então eu tenho que abrir um canal de YouTube. Tá, mas de que você vai falar? O que você vai ensinar? Entende? Tem gente que fala, eu quero começar a abrir um canal e ser influenciador e só divulgar produto, mas você não construiu uma reputação, você não tem relevância no seu mercado ainda. Por que você acha que uma marca vai te pagar? Entende? Então, se você vende produtos, vende serviços, você tem que se perguntar quais são as ofertas que eu tenho. Porque não adianta você ter uma relevância enorme ou ter milhões de olhos em cima de você se você não tiver nada a vender.
Tem gente, por exemplo, não sei se você lembra do caso da moça do avião, que ela foi gravada porque ela não queria ceder o assento, para não sei o quê. Ela foi um hype, ela foi viral. As pessoas começaram a defender, a atacar ela, etc, etc. E ela, rapidamente, ela ganhou uma certa relevância. E ali, por conta de que as marcas falavam, olha, essa moça está ali, tá, eu vou pagar para ela divulgar. Só que eh, ela está agora aprendendo a ser influente. Ela recebeu um contato, ou talvez recebeu um contrato de uma agência, né? Porque tem agências de publicidade que fazem isso, eles constroem influenciadores. Ela fez um curso de oratória, ela teve que passar por treinamentos para falar em frente da câmera, porque agora que ganhou essa relevância, como que ela vai ganhar dinheiro? Ela precisava ter uma oferta. E qual que é essa oferta? Fazer as publis, alugando o espaço nos stories, no feed, os comentários dela, para então ela poder viver, porque nós temos que pagar as contas, cara. Então, tá vendo que é necessário você ter muita coisa bem amarrada antes de você querer fazer uma coisa assim de 11 milhões de pessoas, entendeu? Agora que você tem relevância, tem sua oferta, você está vendendo, você está reinvestindo, você está buscando mais e mais pessoas, talvez você veja que o problema não é, talvez não vender. O problema é que você, perdão, o problema não é você ter milhões de visualizações, milhões de seguidores, é que você não consegue vender. Então você tem que buscar repassar de novo esses passos. Como que eu ganho mais relevância no meu mercado? Como que eu tenho essa oferta? Como que eu vendo mais essa oferta? Então, são essas coisas que você precisa ter. No caso do Felca, ele estava falando as coisas no efeito hype, mas ele já estava criando essa reputação. Então, vamos supor que ele tenha crescido 3 milhões de seguidores no momento do vídeo da adultização. Ele já tinha uma base. Então, o que ele fez no vídeo? Ele criou o hype. Veja só, ele aproveitou toda a sua capacidade de influência para dar luz a um assunto que ninguém queria falar. Ninguém queria apontar o elefante na sala. Ninguém queria falar que o rei está nu. Ele foi lá, ó, gente, sabe o que? A gente tem esse caso. E você, ao assistir o vídeo, não sei se você... Tem gente que me falou, né? Alguns amigos, alguns colegas, que, cara, não aguentei assistir o vídeo. Não aguentei porque eu sou pai, eu sou mãe. Mas não precisa assistir o vídeo completo para saber de que vai. É só ver os comentários, é ver o tema. O vídeo já tem 40 e tantos milhões de visualizações. Se a gente for para o canal, e foi esse vídeo que em 20 dias o cara ali cresceu 11 milhões de pessoas, de novo, por efeito hype. O que ele fez? Ele pegou um tema, abordou um tema, esse passo não sei como chamar esse nome, né? Ele abordou um tema que afeta milhões de pessoas, deu sua opinião, ergueu, ou levantou, ergueu um bode expiatório, que seria o Ítalo Santos, e mostrou as consequências as consequências dos valores que ele acredita. Na sua produção de conteúdo, se você quer falar, se você quer ter milhões de pessoas, você tem que abordar temas que afetam milhões de pessoas. Não tem jeito. Se você falar de nutrição, por que não falar da obesidade? Qual a sua opinião sobre a obesidade? Veja só, recentemente teve aquele quadro de 1 versus 30. Um especialista versus 30 pessoas que discordam. Então, tem um especialista, se chama Guto Galamba.
Eu acho que ele tem milhões de seguidores também. Ele tem uma linguagem bastante, eu chamo uma linguagem violenta, mas não porque ele incita ao ódio. É uma linguagem onde ele fala, é isso, e é isso que eu acredito, e com palavrões e tal. E ele foi confrontado com 30 obesos, com 30 pessoas que têm obesidade. E ele falava de um ponto, por exemplo, um tema, obesidade é eleição. Então, tem pessoas que falam, não é eleição. Ele fala, bom, sim, é uma eleição, sim, a pessoa decide ser gordo. E é um tema que afeta milhões de pessoas. Qual que é o nível de obesidade no mundo? É alto. Tem muitas pessoas que, por problemas psicológicos, caem na obesidade também. Inclusive, é uma doença a obesidade. Você pode até emagrecer, perder peso e continuar com mentalidade de obeso. Então, você precisa de tratamento nutricional e terapêutico, psicológico, um acompanhamento dos dois, das duas frentes, da mente e do corpo, para poder ter mais saúde. Veja que eu já estou dando uma opinião. Só que, assim, eu não gosto de ser polêmico, não gosto desse posicionamento violento, mas veja só, se eu fosse nutricionista, eu daria minha opinião sobre esse vídeo. Assim como eu aqui estou dando a minha opinião sobre a forma que o Felca estava abordando as pessoas, tá falando do tema. Então, sempre vai ter uma chance, todos os dias tem uma chance de você abordar um hype. Só que, será que é isso que você quer? Você não pode também forçar a barra. Eu poderia ter falado, isso que eu não fiz por preguiça, tá? Eu poderia ter falado sobre o morango do amor, o marketing do morango do amor e como funciona o desejo mimético. Mas, como esse é um tema que, assim, vão passar anos e ainda vai ser relevante, eu posso abordar isso. Mas se eu tivesse falado nesse momento, nesse timing, eu sei que teria crescido. Então, teria crescido um pouquinho, né? Assim, também, porque eu tenho poucos vídeos no meu canal. Então, como não tenho essa relevância no mercado, eu estou construindo essa relevância. Eu estou ainda nesse passo de pegar um tema conhecido, trazer a minha opinião e construir esse efeito halo para ter uma base de inscritos, de pessoas que queiram comprar os meus produtos, as minhas mentorias, o meu serviço, porque preciso monetizar, preciso ter, já tenho as minhas ofertas. Já tenho uma pequena audiência, agora é falar para mais pessoas, para mais pessoas. Este tema de como crescer um perfil é um tema que afeta não milhões, mas milhares de pessoas. É uma dor de muita gente. Só que as pessoas, elas acham que vão crescer vertiginosamente e a sua vida vai ser resolvida, coisa que é mentira. Porque elas não têm oferta, muitas vezes, não tem claro o que vender, não sabem como funciona o mercado publicitário, não sabem como funciona o mercado de influência, não sabem como funciona a economia de atenção. Então, ganham relevância e continuam na vida sendo o mesmo caixa de supermercado. Então, podem ganhar. Ser relevante não é ter atenção por pouco tempo, é você. Ser relevante significa você ganhou atenção e sabe prender essa atenção por muito tempo, tá? E muitas vezes acontece por você não se reconhecer. Então, de novo, vou repetir. Aqui na descrição deste vídeo, eu vou deixar o meu ensaio no Substack, que é a tradução desse ensaio do Paul Graham, How to Do a Great Work. E sobre ser relevante, sobre ser uma pessoa confiável, ter status. Hoje em dia, o status, sim, é verdade, as pessoas mostram status com a roupa que vestem, mas também se demonstra status com o nível de inteligência que você demonstra. Se você sabe escrever, demonstra que é inteligente. Se você sabe usar o cérebro, demonstra que é inteligente. Por isso, tem um curso de R$ 35, de novo, onde eu falo sobre como usar o teu cérebro para fazer melhores textos de venda e não depender da inteligência artificial. E no passo 3, quando você tem uma oferta, você já sabe como monetizar e você vai criando essa bola. Imagine que o Felca teria, que o primeiro vídeo do Felca seja o vídeo da adultização. Você acha que ele teria o mesmo efeito? Não, não teria. Porque não teria ninguém, não seria relevante. Quantos vídeos não tem no YouTube escondidos que são maravilhas de vídeo? Só que, como
essas pessoas não construíram nada, acham que a primeira bala de prata, pá, é isso que vai acontecer. Não tem publicado livro, não tem nada, não tem relevância. Essa é a verdade, não tem relevância. Por isso que esses temas não impactam. Agora, o Felca, o que ele fez? Ele deu sua opinião sobre esse tema, ele reuniu, ele documentou, ele fez uma investigação, ergueu um bode expiatório. Isso daqui é muito importante, está na hora de criar um movimento. Talvez em uma outra aula eu vou falar sobre como criar um movimento, né? Bom, não seria como criar um movimento, senão assim, como você ser essa pessoa que lidera esse movimento. Eu sinto que é, não sou um líder de nenhum movimento, mas eu sinto que eu consigo explicar essas coisas. Então, eu tenho aplicado esses conceitos com outros clientes, com outros perfis, e ali sim tem dado certo, tá? E é importante você ter alguém quem atirar tomate, quem atirar as pedras. Ele ergueu um Ítalo Santos. Então, veja a importância disso. E ele mostrou as consequências dos valores dele. Ele mostrou, eu acredito nisso, essa é a consequência, esse daqui é o boletim de ocorrência, faça você o mesmo. Então, este vídeo de adultização não teria o mesmo efeito se o FECA teria um inscrito, 200 inscritos, 300 inscritos. Não teria essa... Não teria pegado o mesmo efeito. Ele passou anos trabalhando sua reputação, sua relevância, para quando chegou esse momento, ele viu, cara, então eu vou usar esse poder de influência para abordar o tema. E devido a que a rede do Instagram é uma rede, é, me, como que seria? Memética, são duas palavras diferentes, tá? Uma coisa é mimética, que tem a ver com imitar, e memética, que tem a ver com meme, que seria essa ideia de contágio. Por ser uma rede cujo objetivo é fazer que as pessoas fiquem nela compartilhando coisas. Inclusive, a proposta do Instagram é fazer que as pessoas não fiquem atualizadas necessariamente, senão que elas tenham esse senso de parceria e de comunidade. Coisa que, assim, o Instagram é muito ruim para a comunidade. A interface, assim, não dá você ter uma comunidade, mas você entendeu, você pega um meme, é, um meme engraçado, e você leva para o seu amigo. Você manda mensagens por ali. E assim, você movimenta muito dinheiro por consequência da pandemia, porque o Instagram o Brasil é o terceiro ou segundo país que mais utiliza Instagram. E eu acho que o primeiro país que tem, assim, entre os países que tem todos os usuários, o Brasil seria o terceiro. Mas o país que tem mais usuários ativos em simultâneo seria o Brasil, dentro do Instagram. Então, não surpreende porque o dilema, ou assim, o drama, essa é a palavra, o drama de muitos especialistas de não terem seguidores, eles ficam cansados porque eles não crescem, não têm curtidas, porque eles acham que, bom, na verdade não é que acham, é que essa é a real. Ter um número de seguidores é um sinal de status, mas não é o único sinal de status. Inclusive, talvez possa fazer um vídeo falando sobre... tem um estudo que fala sobre 15 sinais que aumentam o status e 15 sinais que restam status. Então, é só você ver como você vai ser um bom especialista se você sabe escrever, se você sabe dar sua opinião, se você sabe se posicionar, se você reconhece suas fraquezas, se você reconhece suas fortalezas. É difícil você não ganhar essa relevância se você não sem status. Na verdade, você não é relevante sem status. Você tem status porque é relevante. Dali que, recapitulando, para ganhar 10 milhões de inscritos, assim, 10 milhões de seguidores assim no seu perfil, você tem que passar muito tempo trabalhando dentro da sua marca pessoal. E uma hora, um vídeo vai estourar.
uma hora. Mas você não tem que depender do seu negócio do hype que você vai criar. Você não precisa. Meu Deus, eu acho que vou espirrar. Não quero espirrar aqui no meio do vídeo. Tá, não quero espirrar. Ok, beleza. É, aqui é bem chato. Então, só para finalizar, você não tem que ter o teu negócio é, baseado ali no hype. Só na última coisa que está acontecendo. Você tem que construir o efeito halo. Assim, permear a sua audiência com conteúdo que demonstre que você sabe do que está falando, que você tem competência. E o formato que você vai usar esse conteúdo pode ser conteúdos densos, assim como este no YouTube, no Substack, por exemplo. Este vídeo vai ter um complemento no Substack. Eu sugiro que você me acompanhe lá para saber como seria esse complemento, entendeu? É, você tem que ter uma oferta para poder sustentar o seu negócio, financiar o seu projeto, porque se você não tem como financiar, então você precisaria dedicar 20% do seu dia para o seu projeto, para o restante do dia ter que ganhar dinheiro, você tem que pagar as contas. No caso do Felca, devido a que ele ganhou essa relevância desde muito antes, assim, vídeo de 2019, há 6 anos, ele já tem mais anos atrás, mais anos ainda na internet. Ele já foi criando a sua reputação, ele já foi criando e aproveitou que o YouTube era uma onda, era um hype, e ele começou a fazer vídeos engraçados, fazer comentários ácidos, sarcásticos, ser a pessoa que fala as coisas que todo mundo tem medo de falar. E então ele ganhou essa relevância, essa reputação, essa confiança de que, cara, esse cara sabe, esse cara tem valores fortes. Eu me identifico com esses valores. Tudo isso tem a ver com ser um bom especialista também. Então, assim, a resposta não é fácil, como ganhar tantos seguidores. Mas eu quero que você entenda que eu não precisei nunca cheguei a 1.000 seguidores no Instagram. Eu, na minha conta. E ainda assim, são quase 6 anos, até porque meu trabalho é de bastidor, né? São quase 6 anos como copywriter, e meu trabalho é de bastidor mesmo. Então, não preciso de ter tanta gente. Mas eu estou ativo em comunidades, estou ativo em grupos, os clientes que eu tenho têm me indicado para outras pessoas. Agora que eu estou produzindo conteúdo de forma séria, e eu não entendo porque tantos especialistas estão preocupados com a quantidade de seguidores, porque, na verdade, isso, se você é relevante, você tem que se perguntar, eu sou relevante? Não, construa a sua relevância. Eu tenho uma oferta? Não, tenho essa oferta. E depois ali você vai procurar ter a atenção das pessoas. Porque, de novo, uma hora, se você fala de um tema que todo mundo está falando, que afeta milhões de pessoas, você vai ter a atenção de milhões de pessoas. E você segue esse espaço de construção de movimento, que é você dá sua opinião, levanta seus valores, mostra as consequências, mostra o contraste entre o bom e o ruim, o lado do bem, o lado do mal, o lado luminoso da força e o lado escuro da força. E tem um bode expiatório, assim, é a ele que você vai ter que jogar as pedras, como o Felca fez com Ítalo Santos, que ali é muito importante ter isso, é muito importante você saber se posicionar, saber dar nome às coisas. Talvez você não luta contra uma pessoa, mas você luta contra uma ideologia, e essa ideologia é representada por algumas pessoas. Então, a depender da sua teimosia, se você fala nome e sobrenome das pessoas que representam a ideologia que você está em contra, então com certeza você vai ganhar mais relevância, tá? Porque, já sabe, ser humano gosta de uma novela, de uma fofoca. Então, espero que este vídeo tenha te ajudado, não tenha te confundido. O vídeo continua aqui nos comentários, então me conta aqui que eu vou responder todo mundo, tá? Não tenho problema em responder. Cada comentário vai ter a minha atenção. E nos próximos vídeos aqui dentro do canal, eu quero falar mais sobre essa economia da atenção, justamente. Como chamar a atenção das pessoas, como criar esse momento para você falar das suas coisas e poder vender os seus produtos, tá?
que aqui no meu canal eu quero falar um pouco mais de marketing, mas também trazer coisas úteis para os produtores de conteúdo aqui dentro da internet, tá bom? Porque eu sinto que estamos numa época onde precisamos de voltar aos princípios. Tem muita superficialidade, tem muito picareta ali, falando que essa ou aquela fórmula funciona e não é a fórmula, é o princípio que faz a diferença. Fechou? Então, tamo junto. Aqui a gente se vê. Até a próxima.